Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado através da minha vida, através da tua vida. Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas. Eu vou fazer uma live falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Não lembro que já tinha feito, né? Se fiz, está no YouTube, porém mais uma vez irei falar aqui sobre o batismo com o Espírito Santo. Muito obrigado a você que já está aí, Francisco, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Compartilhe aí com outras pessoas. É muito interessante este assunto sobre o batismo com o Espírito Santo, porque abre a nossa mente, né? Existem aqueles que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, segundo o modelo pentecostal, porque nós, os pentecostais, acreditamos no batismo com o Espírito Santo sobre a evidência do falar em línguas estranhas. Deixa eu ver, Mirna. Oi, Mirna, querida, tudo bem? Tudo jóia? Como estás? Percebeu, Mirna, que eu estou dedicando-me cada dia a fazer lives, né, diferentes? Eu tenho encontrado os alunos e eles falam que estão com saudades e também falam, eu estou assistindo às suas lives, né? Até lá em Recife tem um doutor em psicanálise que os alunos dele assistem às minhas lives. Hoje eu falei com alguns deles lá de Recife. E este assunto, o batismo com o Espírito Santo, é um assunto muito polêmico. Mas por que polêmico? Porque para alguns, o batismo com o Espírito Santo é logo quando a pessoa aceita Jesus como Senhor, como Salvador. E nós temos até o movimento carismático, né, da Igreja Católica, que é um movimento muito grande, um movimento muito bom. Eu já me reuni com os carismáticos quando eu morava em Foz do Iguaçu, no Paraná, já orei muito com eles. E nós vemos assim a manifestação de Deus em todas as pessoas, né? Cumprindo-se o que diz a profecia de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. O estudo sobre como receber o Espírito Santo geralmente aborda a ideia de que é uma experiência espiritual que ocorre após a conversão e salvação. Mas esse receber o Espírito Santo, a pessoa recebe quando ela abre o seu coração, quando ela entrega a sua vida ao Senhor, ela já recebe o Espírito Santo. No entanto, a efusão do Espírito, o derramamento do Espírito, ou eu diria o fluir do Espírito, acontece, é uma outra experiência após a conversão. Ou a pessoa pode também receber no momento em que ela diz, olha, eu creio em Cristo, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. E onde o Espírito Santo, ele na realidade, ele é derramado, a pessoa ela passa a ter uma vida diferente, mais diferente ainda, capacitando a pessoa, capacitando-a para que ela possa ter uma vida de serviço, uma vida de testemunho, uma vida de uma grande experiência espiritual. Nós temos aí a conversão e a salvação, o batismo com o Espírito Santo é frequentemente associado à conversão. É claro que a pessoa necessita estar com uma vida transformada, com uma vida modificada, para receber a promessa do Pai, para receber o batismo com o Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo, segundo falamos, apesar de que esse derramamento aconteceu uma única vez, que foi em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. No Velho Testamento havia o Espírito Santo que vinha sobre as pessoas, mas não permaneciam. Já com a nova aliança, nós vemos a efusão do Espírito, o derramamento do Espírito Santo, que veio encher as pessoas que estavam ali reunidas no cenáculo, buscando a presença de Deus, e foi profetizado no Antigo Testamento, através do profeta Joel. Esse evento foi predito também em Isaías, capítulo 44, e o versículo 3º, versículo 3. Vamos ler aqui Isaías. Gosto muito do livro de Isaías. Isaías 44 e o versículo 3, que diz o seguinte:
E brotarão porque derramarei águas sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como o salgueiro junto aos ribeiros das águas. Aqui nós vemos Isaías falando sobre esse fluir do Espírito, sobre esse derramar do Espírito Santo. Derramarei água sobre o sedento, né? Torrentes de águas vivas. Isto quer dizer rios de águas vivas. Jesus disse que aquele que cresce nele, como diz nas Escrituras, do seu interior fluiriam rios de água viva que jorram para a vida eterna. Aí alguém dizendo glória a Deus. Lúcia Castro, você é de onde? Então vejam que esse derramar do Espírito Santo, esse brotar do Espírito Santo, na realidade, como água da vida, que salva, que purifica, que abençoa, que faz da pessoa impura uma pessoa pura. E você pode perguntar, mas existem pessoas puras? Olha, Jesus na cruz do Calvário, ele se fez justiça por nós. E quando Deus, olhando para a terra, não viu nenhum justo sequer, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. E através do Paraná, que Deus te abençoe. E através de Jesus Cristo, nós temos a justiça de Deus imputada em nós, através de Cristo, através do derramamento de sangue na cruz do Calvário, o único sacrifício perfeito, que foi o sacrifício do Cordeiro de Deus. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no dia de Pentecostes, Pedro citou outra profecia como sendo cumprida, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus olhos sonharão, os seus jovens terão visões. É o derramamento do Espírito Santo sobre todos. O Espírito Santo não é algo exclusivo da Assembleia de Deus. Não, dos batistas, dos congregacionais, dos adventistas da promessa e outras igrejas evangélicas. Isto não quer dizer que aqueles que não falam em línguas, que não têm o Espírito Santo. Eles têm sim o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio sobre eles no momento da conversão. Lúcia, que Deus te abençoe aí no Paraná, que Deus te ajude. Portanto, queridos, o derramamento do Espírito Santo trouxe o quê? Uma nova era, uma nova experiência. No Antigo Testamento, o Espírito era um presente raro, que só era dado a poucas pessoas, e geralmente por períodos curtos. Quando Saul foi ungido rei de Israel, o Espírito Santo veio sobre ele, mas quando Deus removeu a sua bênção sobre Saul, o Espírito Santo o deixou. Logo, a unção estava ali no Velho Testamento esporadicamente, não era uma habitação interna. Já com o Pentecostes, o Espírito Santo veio morar na vida da igreja, veio estar com aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e como Salvador. O derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne foi a inauguração na nova aliança. Quando eles estavam ali reunidos no cenáculo, que o Espírito Santo veio e derramou-se, foi derramado sobre todos os que estavam reunidos, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedeu que falassem, ainda que ali havia nações, havia pessoas de vários países, e o Espírito Santo foi derramado de uma forma maravilhosa, de uma forma abundante. Então vejam, o batismo com o Espírito Santo é promessa de Deus. A promessa de receber o batismo com o Espírito Santo é encontrada em várias passagens da Bíblia. Vamos ler aqui Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Se eu já fiz uma live parecida com essa, está no YouTube, mas eu não lembro.
Atos capítulo 1, versículos 4 ao 5. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: Ele de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Observe aqui que esses batismos aqui são experiências diferentes. Nós temos o batismo com água, demonstrando que a pessoa ela se arrependeu, que é o batismo de arrependimento. E nós temos o batismo com o Espírito Santo. É uma promessa do Senhor. Jesus ordenou aos seus discípulos que permanecessem no cenáculo, permanecessem em Jerusalém, que o Espírito Santo seria derramado sobre eles. E foi o que eles fizeram, buscando a presença de Deus em oração constante. Então observe que o batismo com o Espírito Santo hoje pode acontecer em qualquer lugar. Eu conheço pessoas que foram batizadas enquanto estavam dormindo, acordaram falando em línguas. Eu mesmo me acordava muitas vezes, eu tinha 12 anos de idade, mas eu fui batizado com o Espírito Santo nessa época, mas antes eu já acordava falando em línguas. Logo eu fui batizado com o Espírito Santo de uma forma maravilhosa. E é interessante nós entendermos o que diz a palavra de Deus, e é uma experiência magnífica, é uma experiência gloriosa, é uma experiência linda, quando nós temos essa experiência do falar em línguas na presença do Senhor. E o Senhor Jesus, ele disse: olha, vocês devem permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles sempre estavam no templo glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. E aconteceu justamente no dia de Pentecostes que eles foram batizados com o Espírito Santo, que eles receberam o cumprimento desta palavra, uma experiência gloriosa, uma experiência magnífica. E quando nós falamos do derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é visto como o derramamento do Espírito sobre a pessoa, conferindo-lhe poder, conferindo-lhe autoridade, conferindo-lhe dinamismo, ousadia para anunciar a palavra de Deus. Através do Espírito Santo você vai entregando-se cada dia à causa do Mestre, e você, para receber o Espírito Santo, você precisa realmente buscar. A busca por receber o Espírito Santo geralmente envolve oração, envolve consagração. E você pode me perguntar, mas tem pessoas que no momento da conversão já são batizadas com o Espírito Santo, elas já falam em línguas. Sim, eu já vi muitas pessoas realmente alcançarem essa graça. Deus é que sabe fazer, Deus é que sabe trabalhar, né? Aí nós temos os sinais e as manifestações. Alguns sinais e manifestações associadas ao batismo com o Espírito Santo incluem o falar em línguas, que é a glossolalia, e traz para nós uma alegria muito grande, um conhecimento espiritual, algo que você não sabe explicar, algo que você nem sabe entender. Mas o que é que nós compreendemos? Que o batismo com o Espírito Santo, ele nos dá um destaque e nos leva a uma vida de maior consagração ao Senhor. E precisamos ter muito cuidado, porque o que é necessário em nossa vida é o fruto do Espírito Santo. E eu vou ler para vocês o que é o fruto do Espírito Santo. Se eu digo que eu tenho o Espírito Santo, se eu digo que eu sou batizado com o Espírito Santo, eu preciso ter esta manifestação de Deus na minha vida de uma forma muito especial, de uma forma gloriosa. E Gálatas capítulo 5 fala sobre o viver no Espírito, versículo 16, digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Aí o versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui é o fruto do Espírito que precisa atuar em nossas vidas. Se eu sou uma pessoa que digo, eu tenho o Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu devo fazer jus aquilo que o Espírito Santo me concedeu. Logo, meus queridos, o estudo do batismo com o Espírito Santo nos dá uma importância muito grande para que nós possamos viver uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de consagração, de transformação e, sobretudo, o poder para testemunhar da palavra de Deus. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós temos que buscar os dons espirituais em profundidade, nós temos que buscar a presença do Senhor, porque o batismo com o Espírito Santo, ele opera em nós uma vida sobrenatural. Infelizmente, nós observamos muitas pessoas que dizem que são batizadas com o Espírito Santo, porém, o seu comportamento, o seu caráter não faz jus àquilo que ela está falando. O Espírito Santo não é uma identidade abstrata ou uma influência remota, mas é uma personalidade distinta da divindade. Ele é o próprio Deus, ele é parte da Trindade que está dentro de nós. E que você possa aí, durante esta live, entender, até ser batizado com o Espírito Santo. De repente, Deus pode te ajudar e você pode começar aí a falar em outras línguas, né? Conforme o Espírito Santo possa conceder para você. E o Espírito Santo que ele estava presente na criação, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse mesmo Espírito... Boa noite, Amanda Monteiro. Boa noite. Esse mesmo Espírito, ele está presente aqui neste momento, está presente aqui nesta noite. Que Deus possa abençoar a todos vocês que aí estão entrando. Coloque aí o coraçãozinho se estão gostando, ok? E também compartilhem com outras pessoas. O Espírito Santo presente na criação, se movendo, ele agora está na minha vida, na tua vida, nos dando uma experiência, nos dando um novo coração. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas desde a criação, e nós vemos a evidência desse Espírito Santo em toda a Bíblia. Mas agora, na nova aliança, ele está na minha vida, ele está na tua vida. Glorioso Espírito Santo. Cada crente, ele recebe esse poder, essa dádiva divina, essa influência do Espírito Santo, que nos dá alegria, que nos consola, que nos enche de satisfação, que nos dá entendimento da sua palavra. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Portanto, meus queridos, o batismo com o Espírito Santo. Existem vários entendimentos e opiniões teológicas sobre isso. Alguns dizem que esta experiência foi só naquele tempo, naquela época, a corrente que os dons cessaram, né? Não eu até falei na live anterior sensacionalista, mas não é sensacionalista, cessacionalista, né? Que cessou, não cessou. O Espírito Santo, ele continua atuando. O Espírito Santo, ele continua te enchendo. Que ele encha a tua vida nesta noite, que ele te encha de alegria, de paz. E alguns pensam que o batismo do Espírito Santo é justamente na hora que você aceita Jesus, mas aí você recebeu o Espírito Santo. Agora vem o Espírito Santo te capacitando. E que o Senhor possa chegar na tua casa nesta noite. Louvado seja Deus. Em Mateus 3,11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar, de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está gostando da live? Compartilha com outras pessoas. Se quiser comentar alguma coisa, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude de uma forma gloriosa.
E nós vemos então, cerca de 800 anos antes que Cristo veio à Terra, a profecia de Joel já havia falado sobre esse derramar do Espírito Santo, sobre esse fluir do Espírito Santo. Os vossos filhos terão visões, os vossos, né, coisa linda, né? E vós filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, e fará descer a chuva no primeiro mês, e temporã em Seródia, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Essas profecias aqui é o dom de profecia. A pregação também nós profetizamos quando estamos pregando, mas aqui está falando sobre o dom de profecia. E quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, o Senhor vai te enchendo de bênçãos, vai te dando bênçãos maravilhosas, bênçãos especiais. E a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam em comunhão, eles estavam buscando a presença do Senhor. Deus fez a promessa e Ele cumpriu, porque Deus não é o homem para mentir, nem tampouco o filho do homem para que se arrependa. Quando Deus ele promete algo, pode ter certeza de que vai acontecer. E as pessoas receberam sim o Espírito Santo conforme foi prometido nas Escrituras. E louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Logo após o batismo com o Espírito Santo, nós vamos buscar os dons espirituais. E os dons espirituais seria um assunto para uma outra live, mas eu queria adiantar aqui para você que quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo, o Senhor vai entregando para essa pessoa dons maravilhosos e dons especiais. E em 1 Coríntios fala sobre os dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, a diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim proveitoso. Aqui nós temos operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, variedades de línguas, interpretações de línguas, dons de curar, milagres, ou coisa gloriosa, né? Aí em 1 Coríntios capítulo 14, nós vemos Paulo falando sobre os dons de línguas e o dom de profecia, mas ele está dizendo, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em língua fala de mistério. Essas línguas aqui é diferente das línguas de Atos dos Apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos havia alguém que entendia. Mas aqui está dizendo que ninguém entende. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Portanto, meus queridos, que você, nesta noite, você que ainda não fala em línguas, você que ainda não teve essa experiência espiritual, que você possa receber de Deus o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, preparado ainda mais para a obra do Senhor. E como nós vamos reconhecer essa experiência? A resposta não é complicada. Ela vem através da oração, através da consagração, através da minha dedicação ao Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. E em Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 10, eu estou terminando, diz, peçam e lhes será dado, buscai e achareis, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo aquele que pede recebe, e aquele que busca achará, e aquele que bate se abrirá. Deus, ele tem uma bênção
para você nesta noite. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Eu te peço neste momento, ó Pai, que tu venhas encher com o teu Espírito Santo esta pessoa que está me acompanhando, esta pessoa que está me ouvindo, Senhor, porque a tua palavra diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Este poder, Senhor, ele foi dado para que nós possamos glorificar o teu nome, para que nós possamos, Senhor, exaltar, cumprir a tua palavra e propagarmos o Evangelho, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Deus que tu possas derramar o teu Espírito sobre esta pessoa que está me ouvindo, que ela tenha essa experiência, Senhor, que ela sinta a presença do Senhor de uma forma sobrenatural. Portanto, meu querido, você pode dizer glória a Deus e aleluia, sentir a presença do Senhor aí em tua casa e receber, aleluia, o poder do Espírito Santo na tua vida, o poder do Consolador, que é Paráclitos, que significa ajudante, o companheiro. E quando o Espírito Santo ele nos enche da sua plenitude, nunca mais a nossa vida será a mesma. A nossa vida será transformada pelo poder do Espírito do Senhor. E o Espírito Santo, ele te leva a glorificar o Senhor. Aleluia, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele vai te dar nesta noite vida, alegria, satisfação, coragem, entendimento da palavra de Deus. E Deus tem alguém nesta noite que ele quer encher com o seu Espírito Santo. Portanto, Deus, encha neste momento esta pessoa com teu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dá esta experiência para esta pessoa que deseja falar em outras línguas, que deseja sentir a tua presença, Pai, porque o batismo com o Espírito Santo é para este presente momento, é para esta presente hora. Portanto, receba em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a unção do Espírito do Senhor. Louvado seja Deus. Amanda Monteiro, você é a esposa do Robson, lá de Foz do Iguaçu? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Qual é o desejo do teu coração? O que é que você deseja nesta noite? O que é que você deseja neste momento? Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor, que o Senhor entre na tua casa, entre na tua vida. Muito obrigado aí, nós já temos mais de 1.100 coraçãozinhos que vocês colocaram aí. Glorificado seja Deus, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus, que o Espírito Santo encha a tua vida, que o Espírito Santo encha a tua casa e que haja uma transformação, que haja algo extraordinário para a glória de Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por você, meu querido, minha querida, que me acompanhou aí durante esses minutos, e que você possa receber o batismo com o Espírito Santo, você que já é batizado com o Espírito Santo, possa receber a renovação do Senhor, o poder do Senhor na tua vida. Amém? Que Deus, portanto, através de Cristo, possa abençoar a todos em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite para a glória de Deus.